Olá, gente, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos fazer a leitura de 3 fábulas curtas de Fedro e vamos estudar um novo tempo, o futuro imperfeito. Então, vamos lá. Para as fábulas de Fedro, você pode acompanhar no seu Latinitas, nas páginas de 198 até 201, mas aqui eu vou usar uma edição diferente, com os mesmos textos, só para ficar mais claro na tela de vocês. Vamos para a primeira das 3 fábulas. Você vai encontrar isso lá na página 198. Então é o De Vulpe et Ua. Aqui eu peguei um recorte de uma edição, embora termine aqui com uma vírgula, na verdade você pode considerar aqui o final do texto. Então, desse livro de onde eu tirei, traduzindo tudo aqui, Phaedri Fabularum, é o livro das fábulas de Fedro. Então aqui é a fábula De Vulpe et Ua. Então, sobre, de é uma preposição de ablativo, sobre a raposa e a uva. Bom, começa assim. Fame coacta vulpes, alta invinia, uam adpetebat sumis saliens viribus. Então, uma raposa, vulpes, coacta, coagida, impelida, fame, pela fome, um ablativo aqui, adpetebat, buscava, cobiçava, desejava, uam, uma uva, uma uva, alta invinia, in alta vinha, numa alta videira, ou uma uva no alto de uma videira. E a raposa cobiçava, desejava essa uva, saliens, pulando, saltando, sumis viribus, outro ablativo aqui, com extrema força, com extremo empenho. Quam tangere ut non potuit, discedens ait, nondum matura est, nolo acerbam sumere. Como non potuit, como esse ut, não pôde, tangere, tocar, quam, tocá-la, subentende-se a uva, como não pôde tocar a uva, discedens, afastando-se, ait, diz, nondum matura est, nondum, ainda não, est, matura, ainda não está madura. Nolo acerbam sumere, não quero pegá-la azeda. Qui facere quae non possunt verbis elevant, adscribere hoc debebunt exemplum sibi. Aquelas pessoas que elevant, desdenham, diminuem, verbis, por meio de palavras, quae non possunt facere, as coisas que não podem fazer. Recapitulando, aqueles que diminuem, que desdenham com palavras as coisas que não são capazes, que não podem fazer, adscribere hoc debebunt exemplum sibi. Debebunt, deverão, adscribere, atribuir, aplicar, hoc exemplum, este exemplo, sibi, para si mesmas. Bom, vocês vão ver logo mais, na aula de futuro imperfeito, formas como esta daqui, de debebunt. E já aqui aparecem formas que vocês conhecem, como adpetebat, imperfeito, além, é claro, do verbo ser, est, e esses outros verbos que aparecem aqui, elevant, sumere, e formas participiais ainda não estudadas, como saliens, como... que mais aqui? Coacta, particípio passado, enfim, discedens. São formas que ainda vão ser mais bem examinadas no outro momento. Mas por hora, dê uma olhada no vocabulário dessa fábula lá no seu Latinitas. Vamos passar para a próxima fábula.
Bom, no seu livro, essa fábula vem com esse título aqui, Corno Fractum. Literalmente é o corno, o chifre quebrado. Mas você pode encontrar também com outro título, dependendo da edição. Bom, coloquei aqui, é basicamente a mesma fábula. Então é assim intitulada Pastor et Capella, o pastor e a cabrinha, né, o diminutivo de cabra, essa forma em el, capella. Aqui vem entre colchetes um resumo, provavelmente colocado depois, né? Um resumo não, uma moral da história, né? Nihil ita occultum esse qua non reveletur, né? Literalmente, nada ser, né? É a fábula que diz que nada é tão oculto, tão escondido, que não se revele, né? Que não possa ser revelado. Então vamos para a fábula. Pastor capellae cornu baculo fregeret. Um pastor quebrara, aqui é um mais que perfeito do verbo frango, frangere, quebrara, com um bastão, o chifre de uma pequena cabra. Então, um pastor quebrara com um bastão, aqui um ablativo que indica um instrumento, o chifre de uma cabrinha. Corno aqui é acusativo, objeto de fregeret, faz parte de uma declinação que ainda vai ser estudada, né? A quarta declinação. Daí, na sequência, rogare coipit nesse domino proderet. Começou, subentende-se o pastor, né? Começou a pedir, ou passou a pedir, que nesse domino proderet, que ela, a cabra, não proderet, não denunciasse, não o denunciasse. O pastor começou a pedir que a cabra não o denunciasse, o o é a maneira como eu estou traduzindo esse C, não o denunciasse, domino, para o patrão, para o dono. Né? E daí o que a cabra diz? Abre aspas aqui. Quamuis indigne laesa reticebo tamen. Quamuis, ainda que laesa ferida indignamente, ou injustamente, ainda que ferida injustamente, tamen, ainda assim, reticebo, vou me calar, né? Calar-me-ei. Reticebo também é uma forma de futuro que vai ser estudada nesta videoaula, daqui a pouquinho. E a continuação, sed res clamabit ipsa. Então ela diz, ainda que injustamente ferida, vou me calar, no entanto. Mas res ipsa, literalmente, a própria coisa, a coisa mesma, ou seja, o ter sido ferida, né, o ferimento, a própria coisa, clamabit, gritará, clamará, quid deliqueris, clamará, gritará o que praticaste, o que fizeste. A gente tem aqui um tempo que é o perfeito do subjuntivo, ainda não estudado. Então não se preocupem por hora com esse tempo aqui. Vamos apenas traduzir, né? Mas a coisa mesma gritará o que fizeste, o que pecaste, o que cometeste. Bom, deem uma olhada lá no vocabulário desse texto também e vamos passar aqui para a próxima fábula. Bom, novamente, há aqui um título ligeiramente diferente daquele que aparece no seu livro, mas a fábula é a mesma. E também, de novo, entre colchetes aqui, um resumo da moral dessa fábula. Então é a fábula que diz que avarum etiam quod sibi super est, non libenter dare. É a fábula que diz que o avarento não dá de bom grado, não dá generosamente, nem mesmo aquilo que lhe sobra, nem mesmo aquilo que sobra super est para ele. Ou seja, nem mesmo aquilo que sobra para o avarento ele dá de bom grado, ele dá generosamente.
Então diz lá a fábula: Vulpem jogabat partem caudae simius, contegre honeste posset nudas nates. Bom, aqui a gente tem o sujeito de jogabat no finalzinho, que é simius, né? O símio, o macaco, pedia, e esse verbo se constrói com dois acusativos, o acusativo da pessoa a quem se pede e o acusativo da coisa pedida. Então, o macaco pedia à raposa alguma coisa. Então, o macaco pedia para a raposa partem caudae, uma parte da cauda. Claro, uma parte da cauda dela, raposa. Então, o macaco pedia para a raposa uma parte, um pedaço de sua cauda. Vou ler na ordem mais direta aqui. Ut posset, para que pudesse, então ele pedia isso, para que ele pudesse, contegere, cobrir, honeste, dignamente, nudas nates, suas nádegas, nates, nuas. Então ele pedia isso para que pudesse cobrir, contegre, honeste, um advérbio, dignamente, suas nuas nádegas. Cui sic maligna. Maligna se refere a vulpes, aqui a raposa. Então a raposa maliciosa, né? Maliciosa assim, ou seja, da maneira que virá, subentende-se, responde, cui. Cui é um dativo que se refere ao macaco. Então, assim, ela, a raposa maliciosa, subentende-se, responde a ele. Responde a ele. Abre aspas e fecha apenas no fim. Longior fiat licet, tamen illam potius perlutum et spinas traham, tibiquam partem quam vis parvam impertiar. Licet, ainda que, ou mesmo que, né? Ainda que, subentende-se, a cauda fiat se tornasse mais longa, né? Ainda que, subentende-se, minha cauda fiat se tornasse mais longa, isso é um presente do subjuntivo que eu estou traduzindo para um imperfeito do subjuntivo no português. Ainda que a cauda, subentende-se, se tornasse mais longa, ainda assim, tamen, ainda assim, traham, outro presente do subjuntivo, que dessa vez eu traduzo por um futuro do pretérito no português. Ainda assim, eu arrastaria, primeira pessoa do singular, eu illam traham, eu a arrastaria, perlutum, através da lama, através do lodo, et spinas, né, através do lodo e dos espinhos, potius quam, mais do que, ao invés de, né, ou seja, eu faria isso mais do que potius quam. No livro de vocês aparece quitius quam, mas aqui nessa edição que eu preferi, eu adoto potius quam. Então eu preferiria, né, eu estou já traduzindo dessa maneira, eu preferiria arrastá-la a fazer outra coisa. Literalmente, ainda que a cauda se tornasse mais longa, ainda assim, eu a arrastaria pelo lodo, através do lodo, através da lama e dos espinhos, potius quam, de preferência a, ou mais do que, impertiar, mais do que dá-la, mais do que atribuí-la, mais do que compartilhá-la contigo, né? Mais do que compartilhar contigo, partem quam vis parvam, uma parte, por mais que fosse pequena. Então, recapitulando tudo, ainda que se fizesse mais longa a cauda, né? Ainda assim, eu a arrastaria pela lama e pelos espinhos, de preferência a compartilhar contigo uma parte, ainda que, quamis, ainda que pequena. Bom, gente, essa foi de novo uma leitura para que vocês tenham uma ideia do texto e recomendo novamente que vocês vão lá
deem uma olhada na página 199, na página 200, para que façam um estudo mais detalhado do vocabulário. Tudo bem? Então, a gente vai estudar agora o futuro imperfeito na próxima lousa. Muito bem, o futuro imperfeito não é um tempo difícil de construir quando você já conhece o tema de infectum, né? Então eu coloquei aqui novamente aquele processo que tantas vezes eu coloquei no quadro em aula presencial, para que vocês se lembrem de como obter o tema de infectum. Então você vai lá, pode conjugar, no caso da primeira conjugação, você coloca lá amo, vai até a segunda pessoa, amas, e tira o S. O que sobrou é o tema do infectum. Nas demais conjugações é mais fácil, basta você tirar o, né, da primeira pessoa do presente do indicativo, e o que sobrou é o tema de infectum do verbo. Então eu tenho aqui primeira, segunda, terceira conjugação em consoante, e terceira conjugação em vogal, e quarta conjugação. Então os temas de infectum eu coloquei aqui embaixo, e eu coloco nesse quadro, lado a lado, todas as formas de futuro que existem. Então, para a primeira e segunda conjugação, você vai pegar o tema de infectum e vai acrescentar ao tema de infectum estas três marcas aqui, o bo, o bi e o bu. O bo você vai acrescentar na primeira pessoa. Eu coloquei numa cor diferente esse o, porque na verdade ele é a desinência número pessoal, né? Mas eu coloquei aqui para que você se lembre mais fácil, né? Então, bo na primeira pessoa, bi nas outras pessoas, é um i breve, e bu apenas na última pessoa, né? Na terceira do plural. Então o resultado é amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt, né? E a tradução, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Mesmo processo para a segunda conjugação, se acrescenta em cima do tema do infectum as marcas bo, bi e bu. Então, habebo, habebis, habebit, habebimus, habebitis, habebunt. Já para a terceira conjugação e para a quarta, também é um processo bastante simples. Você também precisa do tema de infectum, está aqui, né? Dic, capi e audi, né? Para a terceira e quarta. E você acrescenta essa alternância a e. O a você vai acrescentar apenas na primeira pessoa do singular. E o e nas demais. Então olha só o resultado. Dic é o tema, a é a marca, e m, s, t, mus, tis, nt são as desinências número pessoais que vocês conhecem bem. Veja que agora, na terceira e na quarta conjugação, aparece m, né, e não o, como aparece na primeira e na segunda. Então o resultado, dicam, dices, dicet, dicemus, dicetis, dicent. Repare sempre nesse e, né, em todas essas conjugações em que ele aparece, né, ou seja, na terceira e na quarta, para que você faça a diferença com o presente, né? Então, relembre lá como é o presente do indicativo e veja que o presente termina em i. Então é dicis. Futuro, dices, para você ver como ele é significativo. E as demais do mesmo jeito. Capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capient. E audiam, audies, audiet, audiemus, audietis, audient. Bom, a tradução eu já falei na lousa anterior, mas eu coloco aqui para que vocês registrem, né? Amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Guardem essa tradução, porque ela vai se aplicar ao chamado futuro imperfeito. Mais adiante, vocês vão estudar um outro futuro, chamado futuro perfeito, que nós vamos traduzir de um jeito ligeiramente diferente, né? Mas por hora, guardem esta tradução. Para terminar o assunto dessa aula, eu coloquei aqui o futuro imperfeito dos verbos esse, né? Ser, estar, existir, e posse, poder, ser capaz, conseguir. Então, eles seguem um processo de formação um pouquinho diferente, porque são construções feitas em cima de um outro tema, que é o tema es, que vira R aqui, entre duas vogais, e daí o resultado final, né? Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Né? Eu serei,
Tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. E no caso do verbo poder, como você já sabe, ele se constrói a partir do verbo ser, você só acrescenta o pot, aqui ó, potero, poteris, poterit, poterimus, poteritis, poterunt. Esse aqui também é breve, né? Você pode escrevê-lo como vogal breve. Então olha só, eu poderei, tu poderás, ele poderá, nós poderemos, vós podereis, eles poderão. Então guardem, além da tradução, essa formação ligeiramente diferente daquele quadro anterior. Bom, gente, então é isso. Eu coloco aqui os exercícios, né, que eu recomendo que vocês façam, exercícios lá na página 201 e nas páginas 204 e 205. Eu recomendo que vocês façam, sobretudo, os exercícios aqui da 204 e 205, porque são exercícios lá de morfologia verbal, né, e são uma ocasião para você exercitar um pouco mais esse tempo novo estudado hoje, que é o futuro imperfeito. Tudo bem? Então, vamos combinar como a gente já tem feito. Se você tiver alguma dúvida, me escreve, continua fazendo os exercícios e a gente vai se falando. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima videoaula.